Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao Mãe Star. O programa de hoje é um programa muito especial, é o lançamento da série Mãe Star Bebê. Vocês pediram e nós atendemos prontamente, trazendo profissionais incríveis especializados nos diversos temas do desenvolvimento do bebê e da criança ao longo da sua infância e juventude. Para começar o Mãe Star Bebê, hoje eu trago um convidado muito especial, o Dr. Fernando Gomes Pinto. Ele é neurocirurgião e neurocientista e vocês todas conhecem que ele é o consultor do Encontro com Fátima Bernardes. Dr. Fernando, muito obrigada pela sua presença e gentileza de estar aqui com a gente no Mãe Star. Obrigado, Aline. Vai ser um prazer estar aqui com vocês conversando sobre um assunto tão importante. Durante a gestação, principalmente a mãe de primeira viagem, ela fica aflita, assim, tem vários exames que a gente tem que fazer ao longo aí dos 9 meses e muitos a gente nem sabe por quê. Quando a gente ouve, por exemplo, doenças congênitas, o que são essas doenças? E explica pra gente, por exemplo, alguns exemplos de doenças que a gente identifica durante o pré-natal. Aline, durante todo o processo da gravidez, depois que juntou o espermatozoide com o óvulo e começou uma nova vida, todas essas mudanças que vão acontecendo até o bebê nascer podem ser alvo de alguma doença. Uma doença que surge nesse período é chamada de doença congênita. Ela pode ser de origem genética, ela pode ser de origem infecciosa, ela pode ser de origem traumática, por exemplo, um acidente que a mãe venha a sofrer. Então a gente tem um exemplo recente aí de 2, 3 anos no Brasil por questão da infecção Zika vírus, causando as crianças com microcefalia. É um exemplo de doença congênita. Na sua área especificamente, vamos pensar em sistema nervoso, cérebro e coluna. Quais são as principais doenças que podem ser diagnosticadas aí durante a gestação? Na cabeça, falando em cérebro, principalmente a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido dentro da caixa craniana, o que atrapalha o desenvolvimento do cérebro propriamente dito. Na coluna, onde existe a medula, que é a continuação do encéfalo, onde depois então vão ser os nervos que vão mandar informação para os músculos, se a coluna não fecha de forma adequada durante o desenvolvimento, a gente tem o que a gente chama de espinha bífida ou mielomeningocele. É passível de tratamento cirúrgico e reabilitação depois. São as principais. E dessas doenças, as principais, hidrocefalia e mielomeningocele, o que a mãe pode fazer durante a gestação para evitar que elas aconteçam? Existe alguma forma de evitar? Em relação à mielomeningocele, sim. A gente sabe que existe uma porcentagem, uns 20%, 30%, que podem ser secundário a um problema genético. E aí você não tem realmente o que fazer voluntariamente. Mas existe uma grande correlação com carência de vitamina B. E você consegue essa vitamina B ou suplementando, tomando o ácido fólico, ou então ficando bem atento em comer vegetais de cor verde escura. Então, por exemplo, brócolis. Fazendo a seguinte observação: o tubo neural, ele fecha no primeiro mês. Então, a mãe ainda não teve nenhum atraso menstrual, ela sequer sabe que está grávida. E se o problema existir, é nesse momento que, então, a questão está acontecendo. Então, por isso que é tão importante a gravidez, se puder ser programada melhor, porque a mãe já se prepara, muitas vezes tomando a suplementação vitamínica, ou então sempre, tomar cuidado com o estilo de vida e principalmente em relação à alimentação. E, de forma geral, essas doenças como são diagnosticadas durante a gestação? Aline, é muito importante toda essa avaliação pré-natal. É lógico que a gente precisa de imagem para ver isso. Imagem, a mais simples e completa e que traz de forma rápida essas informações é o ultrassom. Dependendo do caso, o médico pode desejar progredir para saber mais informações, como, por exemplo, uma ressonância. Hoje em dia pode fazer ressonância da mãe grávida para se verificar as características do sistema nervoso central do bebê. É lógico que existem outros exames, mas quando a gente está falando de malformação congênita do cérebro e da medula, é o ultrassom o carro-chefe para nos guiar os próximos passos a serem tomados. O ácido fólico, que é muito conhecido, que todas as mães que planejam ter o bebê começam a tomar antes. Que deveriam tomar pelo menos 3 meses antes. Ele é para prevenir o quê? O mau fechamento do tubo neural. Então isso pega os disrafismos espinhais e dentro deles o principal, a mielomeningocele, que é um tipo em que a medula não fecha, então o sistema nervoso central ele fica à mostra, por isso que precisa da correção cirúrgica, e também o fechamento a gente chama de neuróporo
rostral. O nome é difícil, mas eu estou querendo dizer o quê? O crânio. Porque se o crânio não fechar, a gente tem uma outra situação que pode até não ser compatível com a vida, chamada anencefalia, que é diferente da hidrocefalia, que é diferente da microcefalia. O crânio simplesmente não fecha e o sistema nervoso mal formado fica à mostra. A pior delas é uma que chama crânio-raquisquise, quando todo o sistema nervoso central, desde o crânio até a coluna, fica totalmente aberta. Já que você comentou sobre esse ponto das malformações incompatíveis com a vida, você tem dados de quanto acometem a população? A gente não tem dados objetivos para falar em termos de número, porque muitas vezes eles não são relatados de forma adequada, isso não é compilado. Em alguns sites, como por exemplo do próprio SUS, a gente consegue algumas informações. O que a gente sabe de forma objetiva, e até do ponto de vista prático mesmo, que a incidência vem diminuindo. Isso por quê? Programas como esse aqui, por exemplo, em que a gente passa informação para as pessoas, que elas começam a entender que é importante fazer o pré-natal, impactam na saúde desses bebês que vão vir aí para frente, as pessoas estão se alimentando melhor, estão entendendo que é importante a suplementação vitamínica, isso faz com que esse número ele venha a reduzir. Mas você pega, por exemplo, hidrocefalia, 2 a 3 crianças para cada 1.000 nascimentos. Cranioestenose, 1 para cada 2.500. Então, não são tão comuns, mas quando elas aparecem, elas têm um impacto e merecem um olhar bem diferenciado. E se for diagnosticado, uma dessas doenças, a mãe tem que ter algum cuidado especial durante a gestação? Tem. O primeiro deles é ficar calma. Porque, assim, a forma que você pode ajudar o bom desenvolvimento do bebê é oferecer para ele o que você tem de melhor. Então, se alimentar de forma adequada, tentar manter seu nível de estresse. Então, uma das dicas bem práticas mesmo, quem não pratica meditação, pelo menos começar a prestar atenção na própria respiração. Lembrando que é através da placenta, do cordão umbilical, que você vai levar os bons nutrientes para que esse desenvolvimento venha a acontecer. Seguir rigorosamente o que o seu médico venha te orientar. A gente sabe que às vezes o sofrimento ele vem e angustia o coração, mas não vai ajudar nesse momento. Então, quanto mais calma e tranquila você tiver, melhor para o próprio bebê. Então, essas doenças têm tratamento, certo? Essas doenças elas têm diagnóstico, isso é o mais importante. Ou seja, a casa não caiu, entendeu? Isso tem que ficar claro para todo mundo. Cada uma vai ter um tratamento diferente. Hoje em dia, a neurociência progrediu muito, a gente aposta muito na neuroplasticidade, que é a habilidade de uma parte do cérebro fazer a função de outra. Porque o cérebro ele tem essa habilidade, o sistema nervoso ele pode ser desenvolvido. A tecnologia está aí para ajudar a gente. Então, é diagnosticar, tratar, ter amor em toda a família, entendimento de que tudo vai dar certo. E o tratamento, ele é cirúrgico nesses casos? O tratamento é cirúrgico. Mielomeningocele, por exemplo, quando você tem a medula mal formada e exposta, ela precisa ser corrigida, porque você vai ter contato do líquido céfalo-raquidiano, que é o líquor, que banha todo o sistema nervoso central, e isso pode provocar uma complicação secundária chamada meningite. Você precisa operar para deixar a pele íntegra e fechada direitinho. A hidrocefalia, na maior parte dos casos, tem indicação cirúrgica. E aí você pode caminhar para uma neuroendoscopia, para uma derivação ventrículo-peritoneal, enfim, para um tratamento, para melhorar o funcionamento do cérebro e para a cabeça não ficar grande, o que facilita o cuidado da mãe e da criança. Você comentou da importância da mãe ficar calma, Quais suas dicas aí para essas mães, considerando a tua experiência, e convivência com outras mães que tiveram bebês com esses diagnósticos? Eu desenvolvi um método chamado ASAS, bem facinho, porque aí todo mundo consegue memorizar. Atividade física regular, que vai ser diferente de quando a pessoa não está grávida, mas entendendo que o corpo precisa movimentar, precisamos ter um sono reparador, uma alimentação saudável. E por fim, mas não menos importante, o S de sonhos. A gente precisa ter sonho. Então, independente se o bebê não tem problema nenhum ou se tem algum problema, a gente precisa ter um plano e direcionar as nossas metas. Então, tá aí a minha dica prática para isso. E aquela que a gente comentou em relação à respiração. O que muda quando um bebê nasce? Ele não precisa respirar, ele passa a respirar. Passa a tirar oxigênio não mais do cordão umbilical, da placenta, mas da atmosfera. Por que não a mãe, desde o momento que ela está grávida, já começar a prestar atenção nesse ato involuntário e tão importante, que é o princípio da meditação, passar uns 10 ou 15 minutos, às vezes prestando só atenção na inspiração e na respiração, tentar ficar puxando o pensamento bom, o pensamento positivo, o S do asas, dos sonhos, isso tudo ajuda, na verdade, e faz com que tudo fique mais fácil. E uma outra coisa incrível também, que na minha prática clínica eu percebi e acontece, são os grupos de mães. Então, por exemplo, como eu opero muito bebê com assimetria craniana por crânioestenose, as mães naturalmente se organizaram
trocaram o WhatsApp e montaram lá um grupo, Mamães do Dr. Fernando. Elas entram, fazem correntes de oração, elas trocam informações. Tem detalhes, né, às vezes do tratamento. Olha, o bebê foi operado hoje, será que eu posso pegar no colo? Por mais que o médico fale, se você tem outras pessoas que já passaram pelo problema, consegue passar de uma forma mais delicada. Eu acho isso super importante, que são 2 pilares do Mãe-Star: informação de qualidade, confiável e rede de apoio. Acho que em todos os âmbitos, né, da maternidade, a gente não vive sem rede de apoio. A gente até vive, mas bem... Talvez a gente sobreviva, né? Sobreviva, exatamente. Essencial a rede de apoio em toda a trajetória, desde a mulher que está tentando engravidar, depois da maternidade, ainda mais quando tem um bebê que tem algum diagnóstico. Então eu quero agradecer imensamente estar aqui com a gente no Mãe-Star, trazendo informações tão importantes. Gente, se vocês quiserem acessar esses conteúdos riquíssimos do mundo aí da neurociências e diversos outros assuntos, se inscreva no canal do Dr. Fernando Gomes Pinto, tá aqui embaixo, ó. Nós teremos mais 2 programas especiais com o Dr. Fernando para falar sobre mielomeningocele e também sobre hidrocefalia. Até lá!